Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, trazendo mais um vídeo para vocês, o nosso vídeo da parte da manhã aqui, tá? Antes de iniciar o conteúdo do vídeo, quem puder, deixa o like, tá? Quem não for inscrito, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, para que o canal possa continuar crescendo, ativa o sininho de notificações aí também, isso ajuda bastante, para que vocês possam estar acompanhando os vídeos novos que a gente tiver no canal, beleza? Então dá essa moral pra gente, para que a gente possa continuar crescendo aí, trazendo mais informações e falando sobre o Botafogo com vocês. O conteúdo desse vídeo hoje é para falar um pouco sobre o retorno de alguns jogadores, né? A previsão do retorno de alguns jogadores. No dia de ontem, nós tivemos a notícia que 3 jogadores voltaram a treinar junto com o grupo, né? Que foi o Eduardo, o Cuiabano e o Júnior Santos. Isso é uma notícia muito boa para a gente, porque nós já temos um elenco forte, nós já temos um time forte, e com esses 3, o nosso elenco fica mais forte ainda, tá? Principalmente o Júnior Santos, que realmente faz muita falta, porque ele tem características únicas que nenhum outro jogador do Botafogo tem. Então ele faz uma falta muito grande para o Botafogo, né? Os outros dois também, mas eu acredito que o Júnior Santos, realmente a volta dele causa mais um impacto maior para o Botafogo. E aí, a notícia é que o Eduardo, ele deve demorar um pouco mais a voltar. A primeira notícia quando ele se machucou era que ele dificilmente voltaria a jogar esse ano, porque ele teve uma lesão na coxa, então dificilmente ele voltaria. Mas ele teve uma recuperação muito boa, muito rápida. E aí a projeção dele é de voltar na metade ou até o final do mês de outubro. Isso, ele vai conseguir pegar alguns jogos, né? Eu nem acreditava que ele voltaria a vestir a camisa do Botafogo, porque como ele tem um contrato até 31 de dezembro, o Botafogo não deu indícios que vai renovar com ele. Por conta da idade, por conta das contusões que ele vem tendo no ano. No ano passado também ele já teve algumas contusões. Então, assim, o Botafogo. E o alto salário dele também, né? Então, o Botafogo não deu indícios que iria renovar. Mas ele se recuperou bem e ele tá para voltar aí no mês de outubro, na metade ou pro final de outubro ali, para poder nos ajudar, tá? Mas a notícia também, aí sim, essa notícia muito boa, é que o retorno do Cuiabano e do Júnior Santos é prevista para o início de outubro. Isso quer dizer, eles podem jogar ou contra o Atlético Paranaense, tá? Que é a última partida antes da parada da data FIFA, ou é certeza que eles retornam após a data FIFA. Vou ser sincero com vocês, eu não colocaria eles para essa partida contra o Atlético Paranaense. Por quê? Eles estão voltando de lesão, uma lesão grave, né? Principalmente o Júnior Santos, que ficou aí mais de 3 meses fora de combate. E aí, trazer ele para jogar uma partida, sendo que depois vai parar, não vai ter continuidade, não faz muito sentido. É melhor preservar ele e o Cuiabano para que eles retornem após a data FIFA e aí tenha a continuidade de jogos e já vão estar mais seguros, mais preparados para poder ajudar o Botafogo, do que correr o risco de colocar ele contra o Atlético Paranaense para depois ele parar novamente, ficar aí uma semana e meia sem jogo. Então, eu, na minha visão, eu seguraria um pouco mais e colocaria eles para após a data FIFA, tá? Porque eles teriam ainda, faltam 11 jogos, eles teriam ainda mais 9 partidas a disputar, a ajudar o Botafogo. Porque eles iriam perder a partida contra o Grêmio e a partida contra o Atlético Paranaense. Então eles teriam mais 9 e fora a Libertadores também, que a gente passando pelo São Paulo, a gente teria a semifinal e quem sabe chegar à final e eles poderem estar ajudando o Botafogo aí nessas partidas. Então eu não colocaria eles já contra o Atlético Paranaense. Se eles tiverem condições de jogar contra o Grêmio, aí ok, aí ele joga contra o Grêmio, joga contra o Atlético Paranaense. Mas eu acredito que eles só vão ter condições de jogar contra o Atlético Paranaense. Então por isso que eu não colocaria, eu seguraria os dois um pouco e colocaria só após a data FIFA, tá bom? Então fica a expectativa aí para o retorno deles, para que eles voltem e voltem bem e que possam ajudar o Botafogo aí nessa reta final de futebol brasileiro e também de Libertadores. Legal? Vamos falar um pouco também sobre mais uma declaração da Leila Pereira referente ao fair play financeiro, né? É engraçado, assim, eu já falei sobre fair play financeiro em outros vídeos, só que esse assunto ele volta à tona sempre que o Botafogo
não fraqueja. Sempre que o Botafogo demonstra que está forte, né? Foi assim quando ele meteu 4-1 no Flamengo, aí vem o presidente do Flamengo falar de fair play. Foi assim quando ele desclassificou o Palmeiras, veio o presidente do São Paulo falar de fair play e a Leila também. Então, sempre que o Botafogo demonstra que está forte, que não vai fraquejar, porque é o que eles acham que vai acontecer, fala de fair play financeiro novamente. E a Leila falou de fair play financeiro novamente ontem. Eu acho engraçado falar de fair play financeiro hoje, o Palmeiras estando com a situação financeira muito boa, estabilizada, né? Como está hoje, mas não estava lá em 2015, 2014. Mas ela não falava de fair play financeiro quando ela aportou milhões e milhões no Palmeiras através de patrocínio e através para realizar contratações. Naquele momento, o Palmeiras não tinha condições de realizar aquelas contratações, porque ele estava passando por uma reestruturação financeira. E aí ela aportou vários milhões para contratar jogadores como o Borja, que era um jogador muito caro, que estava em evidência naquela época, e o Palmeiras foi lá e contratou, através da sua patrocinadora. Tanto que hoje o Palmeiras tinha uma dívida com ela, né? Acredito que já deve ter até pago ou falta muito pouco, porque aqueles milhões que ela colocou no Palmeiras para realizar contratações, o Palmeiras teve que devolver para ela. E aí ninguém fala sobre fair play financeiro nesse momento. Por isso que eu coloquei a capa aí, a uma pergunta: a hipocrisia do fair play financeiro da presidenta do Palmeiras. Porque quando foi para melhorar o Palmeiras, ela colocou muito dinheiro através de patrocínio e através de contratações, e ninguém falou sobre o fair play financeiro, porque o Palmeiras naquele momento não tinha condições financeiras para aquilo. Quando ela colocou 80 milhões há 3, 4 anos atrás na camisa do Palmeiras de patrocínio, ninguém falou isso. E a camisa do Palmeiras não valia isso. Então o que ela fez? Ela criou um patrocínio que não era condizente pelo que a camisa valia. A camisa do Palmeiras valia mais do que a camisa do Flamengo. Então, assim, nem o Flamengo, nem o Corinthians tinham um patrocínio de 80 milhões naquela época. E ela fez isso para quê? Para acelerar a reestruturação do Palmeiras. E que é válido, não é que é errado, é válido. Só que eu falo de hipocrisia porque naquele momento que o Palmeiras precisava de um aporte financeiro, e também isso começou com o Paulo Nobre, de um aporte financeiro para se reestruturar, ninguém achou errado, ninguém falou que isso fica ruim para o campeonato, que tem que ter fair play financeiro. E aí agora eles estão falando de fair play financeiro para atingir o Botafogo, mas eles não vão conseguir atingir o Botafogo, vão terminar atingindo outros clubes, porque o Botafogo hoje tem uma projeção de faturar esse ano 600 milhões de reais. Então, assim, o Botafogo ele já está em outro patamar. Não é aquele Botafogo que fatura 150 milhões. Eles não têm ideia do que o Botafogo vem fazendo, a reestruturação geral que vem fazendo. E era óbvio que para isso acontecer, o Botafogo tinha que ter um time forte. Por isso que o Textor aportou e contratou e trouxe jogadores de nível Europa, para que tivesse uma reestruturação e que o Botafogo pudesse realmente aumentar suas receitas. Você, quando entra numa empresa, você não vai conseguir fazer com que essa empresa cresça se você não aportar dinheiro para reestruturar, para melhorar, para trazer funcionário novo, para trazer uma qualidade melhor de trabalho. E foi isso que o Textor fez. Ele está reestruturando em geral o Botafogo, não é só jogadores. É que a mídia não faz questão de acompanhar o Botafogo a fundo. Ele não vê que teve a reestruturação no CT, no núcleo de saúde e performance, na base. Então, ele não vê que o Botafogo tem reuniões semestrais, mensais da equipe de trabalho, que não inclui aí o departamento de futebol, é uma equipe de trabalho realmente empresarial. Então, assim, eles não vê isso, eles só olham, o Botafogo contratou isso, o Botafogo gastou não sei quantos milhões. E aí eles tentam atingir o Botafogo. Ela nem cita o Botafogo, ela cita muito o Corinthians. Mas a gente sabe que o intuito dela não é o Corinthians, porque o Corinthians não incomoda ela.
Quem incomoda é o Botafogo. É o Botafogo que está lá na frente. É o Botafogo que está disputando com o Palmeiras. É o Botafogo que pode ser campeão brasileiro, que pode ser campeão da Libertadores. Então é o Botafogo que está incomodando, não é o Corinthians. O Corinthians faz isso há anos. O Corinthians contrata e não paga jogadores há anos. E ninguém nunca reclamou de fair play financeiro. Por que agora estão reclamando? Então, assim, eu acho realmente que é uma hipocrisia muito grande quando você precisou aportar valores para melhorar o seu time, o seu clube, e, claro, teve um bom trabalho de reestruturar financeiramente para que não ocorresse de voltar a ser aquele clube, aquele Palmeiras que brigava para não cair. Parabéns! Mas eu acho hipocrisia que nesse momento você não falou de fair play financeiro e ninguém falou. E aí agora que outro clube faz a mesma coisa, querem fair play financeiro. Então, assim, o Botafogo, isso não vai atingir o Botafogo. O Botafogo já tem uma arrecadação, já está numa arrecadação alta, não no patamar de Palmeiras, de Flamengo, ou até mesmo de Corinthians, mas de 600 milhões é muita coisa. Então, assim, o Botafogo hoje, dos próximos anos, ele já vai conseguir andar com as suas próprias pernas, porque ele vai estar disputando o campeonato, ele vai estar em evidência. Se a gente parar para pensar, 2 anos atrás, quando o Botafogo ainda nem disputava o campeonato, ele conseguiu um patrocínio através da equipe do Botafogo e do Texo, um patrocínio de ser, na época, era o terceiro maior patrocínio do Brasil, só ficava atrás do Palmeiras e do Flamengo. Imagina agora que vai ter que renovar o novo patrocínio Master, quanto vai ser de patrocínio Master do Botafogo? Porque o Botafogo está disputando todos os títulos há 2 anos. Disputou ano passado o Brasileiro, não ganhou, mas disputou. Esse ano está disputando Brasileiro e Libertadores. E esses jogadores que estão trazendo, vai ficar caro para estampar a marca agora na camisa do Botafogo. Então, a tendência é que o Botafogo realmente consiga ou dobrar, ou até dobrar um pouquinho mais do que esse patrocínio que hoje ele tem, que hoje é na casa dos 27 milhões e meio por ano que o Botafogo tem. Então, eu entendo assim, que o Fluminense foi campeão da Libertadores, fez um patrocínio, se eu não me engano, de 50 milhões ou 60 milhões, o São Paulo a mesma coisa. O Botafogo, eu não duvido nada que o Botafogo faça nesse patamar ou até maior. Então, assim, isso não vai pegar para o Botafogo está se reestruturando financeiramente, como um clube, pagando suas dívidas, e isso está incomodando. Eles estão tentando mirar no Botafogo, mas vão terminar acertando em outros clubes que também estão indo nessa balela de fair play financeiro, não sabem nem o que estão pedindo, achando que vai ficar participando do grupinho ali de Flamengo e Palmeiras, mas eles não entendem que o que Flamengo e Palmeiras quer não é o grupinho para que todo mundo vença, é que eles continuem vencendo, tá bom? Então, deixa eles reclamarem aí, o Botafogo continua forte, o Botafogo vai continuar forte, vai continuar evoluindo, vai continuar brigando por todos os títulos aí e vai piorar, eu já falei isso, vai piorar, tá bom? Então esse aí é mais conteúdo do vídeo da parte da manhã para vocês. Quem gostou, deixa aquele like, tá? Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, para que o canal possa continuar crescendo. À noite nós teremos aí a nossa live de pré-jogo para falar sobre o jogo de amanhã contra o São Paulo. E espero que todos vocês possam estar participando e ajudando o canal nesse crescimento. Valeu, mais tarde eu tô de volta. Um abraço.